Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estou aqui com mais um BetBox Tips com dicas para este sábado. E olha, temos a estreia do Campeonato Brasileiro. Pois é, nada mais legal, né, do que a gente começar essa dica aqui. Olha só, vamos abrir. Então, Série A do Brasileirão, temos aí o primeiro jogo, Criciúma contra Juventude. Criciúma contra Juventude, você vê sem muito favoritismo, você vê que tem um pequeno favoritismo pro Criciúma, claro, o time da casa. Juventude está vindo num retrospecto aí de uma vitória, 3 empates e uma derrota. E qual que é a situação? Bom, pelo que mostrou no Campeonato Gaúcho, o Juventude é um time que joga fechado fora de casa, né? Procurando o contra-ataque. Então vai como visitante para Criciúma, e o Criciúma também não tem uma média de gols muito altas, né? No Campeonato Catarinense teve aí uma média baixa de gols. Então isso leva a crer que estreia do Brasileirão, 2 times com poucos gols, a gente vai em abaixo de 2 gols e meio ou abaixo de 3 gols, essas duas opções. Vamos dar uma olhada aqui. Olha, o abaixo de 2,5 tá na casa do 1,575, né? Perto do 1,60. E o abaixo de 3 gols, 1,275. Então a dica vai ser por aqui, gente. Lembrando, é mais seguro, claro, o abaixo de 3 gols, porque se tiver 3 gols exatamente, a gente recebe o dinheiro de volta, a gente não perde. Então você pode fazer uma combinada usando esse 1,27 aqui, 1,30, que você vai achar essa aposta, tá bom? Se você quiser pôr aí a dica sozinha, na casa do 1,60, fica com uma segunda dica mais arriscada, tá bom? Eu vou dizer o seguinte, a nossa dica para você fazer uma dupla aqui, uma combinada, vai ser a segunda, né? Abaixo de 3 gols nessa partida, tá? Então, essa é a dica do Brasileirão e vamos então para a Inglaterra, porque lá está, né? Diferente do Brasileirão que está começando, lá está se definindo o campeonato. Então aqui na Premier League a gente tem um dos times que está concorrendo ao título, é o Manchester City, jogando em casa contra o Luton, tá bom? Olha só, 1,10 aí, muito baixa a probabilidade, né? As odds, muito baixas as odds aí para essa vitória do Manchester City, né? Lembrando aqui, ó, o Luton vem de 3 derrotas, 1 empate e uma vitória aí nos últimos 5 jogos, tá bom? A disputa do título do Manchester City tá brigando aí, né, contra Arsenal e Liverpool, né? O Arsenal e o Liverpool com 71 pontos e o City 1 ponto atrás com 70 pontos. Então qualquer ponto agora daqui para frente é muito crucial para esses 3 times na briga. O Luton tá brigando para não ser rebaixado, né? Tá lá na parte inferior da tabela brigando para não ser rebaixado, ou seja, também tem interesse em não perder esse jogo ou de repente até conseguir arrancar um empate aí na casa do City, né? No mês passado esses times se enfrentaram na Copa da Inglaterra e o City ganhou por 6-2, tá bom? Foi 6-2 esse jogo. A gente espera mais uma vitória tranquila do Manchester City, que não pode perder ponto, não pode nem empatar esse jogo se quiser passar aí, né, o Arsenal e o Liverpool, tá? Lembrando, no meio da semana tem o jogo de volta na Champions League contra o Real Madrid, né? Então, aí vocês assistiram, né? Real contra City, e aí tem no meio da semana agora a volta City contra Real, foi 3-3, uma partida alucinante. Então, assim, pode ser que tenha um rodízio de jogadores aí, mas o City vai para essa vitória, só resta a gente saber de quanto ou quão fácil será essa vitória. Então, a dica inicial, nós vamos olhar o half time e full time. O Manchester City quase sempre já sai partindo para cima e faz o gol e o resultado no primeiro tempo. Então, olha só, o half-time e full-time está pagando 1,44, muito boas odds aí, 1,44 então para o Manchester City ganhar no intervalo, ou seja, ganhar o primeiro tempo e ganhar a partida completa, tá bom? Vamos dar uma olhada no handicap, se tem algum handicap que vale a pena aqui no -1, -1,5 do City. Olha só, o -1 do City é muito baixo, não dá nem para contar, né? E o -1,5 tá 1,325. Então fica aí essa outra dica, eu vou colocar como -1,5 para o Manchester City, tá? Para ganhar essa aposta, o Manchester City precisa ganhar de 2 gols de diferença, tá bom? No mínimo 2 gols de diferença para ganhar essa aposta. Agora sim, pelas odds de 1,44, ainda assim eu prefiro a primeira, tá? Half time / full time para o Manchester City. Tá? Sempre que a gente faz essa estratégia de primeiro tempo, caso você possa acompanhar ao vivo, vamos supor que a partida vá para o intervalo empatada, né?
aí sim você pode entrar ao vivo apostando na vitória do City, que as odds vão ter subido bastante e o Guardiola vai trocar o time e vai para cima porque eles precisam dessa vitória de qualquer jeito, tá bom? E daí nós vamos para o Campeonato Espanhol também na sua reta final. Mallorca recebe o Real Madrid. Pois é, Mallorca aí, ó, recebe o Real Madrid. Pessoal, o Mallorca é o 15º colocado no campeonato, enfrentando o Real Madrid, que é o líder, praticamente aí conquistando já o título aí de campeão. Olha só as odds para o Real Madrid vencer esse jogo, 1,75, odds complicadas aí, né, altas para o Real Madrid e arriscadas, porque lembrando, acabamos de falar do jogo aí, né, Champions League no meio da semana, o City vai receber o Real Madrid, que vai ter esse jogo decisivo. E no espanhol, ele está meio disparado aí na liderança, então assim, não é tão crucial essa partida quanto é a do City lá na Inglaterra, né? E o Mallorca, que está na 15ª colocação, está tentando também ficar um pouquinho melhor. Então a gente espera que o Real Madrid, sim, chegue nessa partida com o time meio reserva, entendeu? Vão poupar os jogadores para Champions. Por isso a gente não vai entrar nessa vitória do Real Madrid, nem no Dronobet. Nós vamos sim no mercado de gols, tá bom? O Mallorca tem um dos piores ataques da Liga Espanhola, tá bom? Apenas 25 gols marcados. E é uma das melhores defesas, pois é, só sofreu 35 gols. O Real Madrid, claro, alta média de gols, mas os jogadores vão chegar cansados aí e serão poupados. Então a gente acredita que é uma partida que não vai ter tantos gols assim, por isso a gente vai dar uma olhada aqui em abaixo de 2 gols e meio. Aqui, ó, abaixo de 2 gols e meio, tá pagando 1,725, quer dizer, é bastante até, né? Vamos então para a dica de abaixo de 3 gols, aqui, ó, essa vai ser a dica oficial, abaixo de 3 gols, pagando na casa do 1,40, ó, 1,375, você vai achar 1,40 e talvez até 1,42 em algumas casas de aposta. Lembrando, se tiver 3 gols na partida, a gente não perde, desde que vá no 3.0 aqui, tá bom? A gente recebe o dinheiro de volta e, claro, se tiver 0 gols, 1 gol ou 1 gol, aí sim a gente ganha essa aposta. A gente vai então no abaixo de 3 gols. Quem quiser se arriscar no 2,5 ou 2,75, pensa aí com cautela. Lembrando, no primeiro turno essa partida foi em casa do Real, né? Foi lá em Madrid e o Real ganhou por 1-0 apenas, entendeu? Foi 1-0 e agora o Real vai chegar mais desgastado, poupando. A gente acredita que não vai ter mais que 3 gols, tá bom? O Mallorca também perdeu do Barcelona por somente 1-0, tá bom? Por isso que a gente acredita que não vai sair aí 3 gols ou mais. E daí a gente vai para o outro jogo interessante aqui, que é o segundo colocado, né? O Barcelona aí indo até Cádiz, né? Ele vai até Cádiz para jogar contra o Cádiz, que está numa situação complicada. O Cádiz é o 18º na tabela e o Barcelona é o segundo, né? Tentando chegar no Real Madrid, mas é um pouco distante. O Barcelona vem de 5 vitórias e o Cádiz, apesar de estar numa situação péssima na tabela, está na melhor fase da temporada, né? Veio aí de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota só. Então o Cádiz, apesar de estar muito mal, está num momento bom e pode acreditar que um resultado aí pode ajudar aí a não ficar tão mal e não ser rebaixado, né? O Cádiz só tem 4 vitórias aí nesse campeonato, vai lutar contra o Barcelona, só que é aquela coisa, o Barcelona é favorito, você vê que não tanto assim, mas vai jogar Champions League também contra o PSG, né? O Barcelona ganhou o primeiro jogo e agora vai receber em casa o PSG. Certamente vai poupar alguns jogadores também nessa partida, tá bom? Então a gente vai de draw no bet pro Barcelona, que é empate, anula aposta. Tá aqui, ó, vamos ver. Empate, anula aposta, 1,33. Qual é a diferença? A gente ganha essa aposta se o Barcelona vencer, só que caso haja empate, a gente recebe o dinheiro de volta. A gente não perderia essa aposta, essa é a diferença do draw no bet, que é o empate, anula aposta, pro resultado normal, tá bom? Lembrando, vamos dar uma outra dica, que é, levando em conta que o Barcelona vai entrar meio misto e levando em conta que o Cádiz está numa boa fase, a gente vai apostar num jogo que não vai ser fácil para o Barcelona, então a gente vai apostar em também poucos gols. Eu vou aqui nos gols dessa partida, vamos abaixo de 3 gols, tá bom? Olha só, abaixo de 3 gols tá pagando 1,45, tá bom? 1,45, também a gente recebe o dinheiro de volta caso haja
3 gols. Então, se for aí 2-1, por exemplo, ou 3-0, a gente recebe dinheiro de volta ainda. A gente só vai perder se saírem 4 gols nessa partida. A gente acha que o Barcelona não vai fazer tanto gol assim, e o Cádiz também vai jogar meio fechado, né? Porque tá enfrentando aí o poderoso Barcelona. Então, ficam essas duas dicas aí, o Draw No Bet e o abaixo de 3 gols. E daí a gente volta pro Brasil, mas pro Brasileirão feminino, né? Série A do futebol feminino, temos no sábado aí 2 jogos, né? América Mineiro contra Atlético Mineiro, um clássico de Minas Gerais. Ainda não abriram muitas apostas, tá? A gente só tem aqui o resultado, o 2,5 de gols e os escanteios simples aqui de 9, né? A nossa dica aqui vai no Draw No Bet pro América Mineiro. Então já fica anotada a dica aí enquanto eu explico, que é o empate anula aposta, que ainda não está aberto aqui, mas vai abrir aí um pouco antes da partida, tá? Qual que é a situação? Bom, Clássico Mineiro na 5ª rodada do Brasileirão. O Atlético Mineiro se enfraqueceu muito em comparação ao time da temporada anterior, tá? Perdeu todos os jogos do Brasileirão até aqui, ou seja, a 5ª rodada o Atlético Mineiro ainda não conseguiu ganhar nenhum jogo. É o lanterna do campeonato. O América Mineira é um dos times de menor investimento aí na temporada, mas começou bem, né? 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota em 4 jogos. Então tá bem razoável a campanha do América. A gente enxerga o América um time melhor jogando em casa, então a gente vai no Draw No Bet a favor do América, tá bom? As odds estão baixas, você vê que na vitória simples está pagando 1,50, ou seja, o Draw No Bet aí vai abrir na casa do 1,20 aí, né? Então, assim, são odds baixas, mas não vale a pena você arriscar nesse 1,50 de resultado, não. Pega aí o Draw No Bet, se precisar você combina com um jogo ou 2, tá bom? Se quiser entrar nesse jogo, é melhor ir com cautela, tá? Quem quiser se arriscar no handicap, caso haja, aposta o menos 0,25, né? Que é o menos 0,0, menos meio, né? Ou o menos meio pro América. Mas aí o menos meio basicamente é a mesma coisa que apostar no América 1,50, tá bom? O outro jogo, vamos aqui voltar pro outro jogo, é Cruzeiro contra o Real Brasília, tá bom? Seria uma situação um pouco parecida, o Cruzeiro favorito aí 1,44, seria o terceiro time mineiro aí nesse sábado de jogo, né? O Cruzeiro é o 5º colocado com 7 pontos, enfrenta o Real Brasília, que é o 10º, mas tem 5 pontos, né? O campeonato acabou de começar. Se comparar time por time, o Cruzeiro é um time melhor, tem as melhores jogadoras, tá bom? O Real Brasília perdeu algumas jogadoras importantes do ano passado para esse ano e é um time um pouco inferior ao Cruzeiro. O Cruzeiro jogando em casa tem o melhor time, então a gente acredita nessa vitória do Cruzeiro, 1,44, tá bom? Você vê que é quase parecido com o outro jogo do América, que é 1,50, mas aqui é mais provável essa vitória do Cruzeiro, sim, tá? Do que aquele jogo que a gente está falando para ir no Draw No Bet. Então, uma pequena diferença em odds, mas uma grande diferença na análise dos nossos especialistas, tá? E daí, nós vamos pro vôlei. Vamos aqui procurar o vôlei. E daí a gente tem a Superliga de Vôlei, primeiro jogo da semifinal, uma das semifinais aqui é o Vedacity Guarulhos contra o Vôlei Renata de Campinas. Pois é, um campeonato onde teve muita zebra aí, né, com a eliminação do Cruzeiro e do São José, que foram o primeiro e o segundo colocados aí, perderam nos playoffs. Pois é, o Cruzeiro foi eliminado pelo Vôlei Renata, que fez uma campanha irregular na primeira fase, mas subiu muito nos playoffs e vem jogando um vôlei muito forte, tá bom? O Guarulhos eliminou o Minas, né, nas quartas de final e é também um time muito tradicional, né? O Guarulhos é um time novo, jovem e que vem surpreendendo. A expectativa é de uma partida equilibrada, tá bom? Então por isso que a maior parte do nosso dinheiro vai aqui em total de sets, acima de 3 sets e meio, aqui ó, total, acima de 3 sets e meio, pagando 1,42, eu acho aqui uma ótima dica, né, comparando aí com algumas apostas do futebol, esse 1,42 aí, eu acho uma beleza, tá bom? Quer dizer o que, gente? Que não vai ser 3-0, tá? Semifinal, jogo difícil, jogo pegado, alguém vai ganhar de 3-1 ou 3-2, tá? Não vai ser tranquilo, não deve ser um 3-0. Então, essa é a dica, essa é a aposta principal, tá bom? A segunda entrada é mais arriscada, a gente vai na linha de handicap de sets de mais 1,5 para o Vôlei Renata Campinas, tá bom? Deixa eu procurar aqui
mostrar para vocês. Então, handicap de sets aqui, ó, mais 1,5 pro time 2, pro Campinas, tá pagando 1,70, tá bom? Aqui é mais arriscado, tá bom? O Vôlei Renata precisa ganhar 2 sets, né, pra gente ganhar essa aposta. Ou seja, precisa ser 3-2 pro Guarulhos ou o Vôlei Renata ganhar a partida. Se for 3-1 ou 3-0, a gente perde essa aposta, tá? Ela é mais arriscada. O que acontece? Bom, se o Vôlei Renata repetir as atuações que teve contra o Cruzeiro, é favorito, né? Se jogar da forma que jogou aí as partidas passadas. Como joga fora de casa, enfrentando o Guarulhos, que também está surpreendendo, o Guarulhos é favorito. Por isso, nossos especialistas acreditam que o Vôlei Renata talvez seja interessante aí esse mais 1,5 para o Vôlei Renata, tá bom? Com isso, pessoal, a gente encerra o BetBox Tips de hoje. Amanhã eu volto com dicas para o domingão, hein? Fica ligado no nosso canal de YouTube para receber as dicas e notificações dos nossos vídeos. Tem também o canal do Instagram, tá bom? Todo dia que a gente coloca dicas, a gente coloca um vídeo lá para você ser lembrado de dicas boas pro dia seguinte. É importante você ficar de olho e também você pode deixar comentários nos posts falando se você seguiu a minha dica, né? Na verdade, dos nossos especialistas, ou se você tem alguma sugestão de dica aí para a semana que vem. De repente fala assim, olha, analisa o jogo daquele meu time, eu quero saber o que eu faço e tal. Pode pedir pra gente nos comentários, tá bom? Até amanhã então, eu volto com mais dicas.